Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja então os principais assuntos do programa de hoje. Membros da família Casa Grande, associada da Cooperalfa, analisam os valores da família. No quadro Temática, presidente do Sicoob Central comenta sobre os ramos do cooperativismo. Com o vazio sanitário do Maracujá em julho, produtores aproveitam para produzir mudas. No quadro Relembrando, Sicoob São Miguel leva conceito de biodiversidade para os associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. E começamos o programa de hoje com a frase: os valores vêm da simplicidade e dos pequenos gestos. Esses fundamentos geram bons frutos à família Casa Grande, de Quilombo, Santa Catarina. O meu nome é Almir Casagrande, essa aqui é a minha esposa, Marli. Daí tem a minha cunhada, Lucivane, casada com meu irmão, que é o Vencenir. Daí tem a minha filha aqui, que é a Débora. A outra minha sobrinha, a Valesca. E daí tem outro sobrinho aqui, que é casado com a Bruna, né? O Giovanni e a Bruna. E daí tem a pequena, que é a Maria, que é a filha do Giovanni. Aqui, na verdade, o pai veio do Rio Grande em 58, né? E eles lutaram bastante, né? Porque na época era só no braço, né? Não tinha máquina, não tinha nada. E ele deu o exemplo, né? Para nós seguir o que ele deixou, né? E a gente foi seguindo. Hoje nós estamos bem, né? Hoje a gente tem cara, tem o que tu precisar, tu tem, né? Mas é com bastante esforço que a gente faz isso, né? E com simplicidade, né? Sempre a gente procura trabalhar junto. Às vezes dá as confusões, as briguinhas, né? Mas é normal numa sociedade. A gente trabalha tudo junto, né? E assim mesmo a gente consegue levar e seguir o que o pai deixou, né? Para o resto da vida, quem sabe, né? A gente levar isso com a gente, né? Tentando passar sempre para os filhos, né? E a gente vê, que nem eu vou dizer, que é com as pequenas coisas que tu vai aprender a ter valores, né? E assim tu vai crescendo e dando exemplo para os filhos, para eles continuar nessa missão, nessa caminhada, né? Se tu não der valor para as pequenas coisas, tu nunca vai ter pelas coisas grandes. Então é na simplicidade que tu vai aprender a ter valores para a tua vida, para a tua, como eu vou dizer, para a tua vida financeira, para a tua vida familiar, para a tua vida em sociedade, em comunidade. Eu penso que é assim, pelo menos. Eu estou sentindo que já é os frutos que a gente está colhendo. Porque nós ainda não somos avós, mas pretendemos ser. E eu acho que assim, tu tenta passar tudo que tu aprendeu, porque a gente vem de família muito simples. Nossos pais até passaram fome antigamente, juntamente com nós, né? A gente assim, não passou fome por causa dos vizinhos, mas a gente vê que é trabalhando que tu consegue, sempre com honestidade. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quarta-feira, como sempre acontece, o espaço é ocupado pelo Sicoob Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente, Rui Schneider da Silva, comenta sobre as cooperativas e seus ramos e a falta de uma cooperativa de turismo. Eu faço parte do Conselho de Administração da OSESC, como representante do ramo de crédito. E estava observando lá, e conversando com muitas pessoas, observei que poucos têm conhecimento do que é o SESC, o que é o Sescope, né? E o SESC é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, que defende os interesses das cooperativas vinculadas ao nosso Estado. E o Sescope é o órgão dos 4 S's, 5 S's, que cuida da formação profissional, da promoção social
e de monitoramento das cooperativas. É o braço que cuida dessa capacitação, o braço da UCESC, né? Nós temos uma promoção de divulgação da doutrina cooperativista, que a UCESC faz, o fomento e a criação de novas cooperativas, assistência geral das cooperativas de modo geral, a prestação de ordem técnica em nível de direção, funcionários, associados, promoção de congressos, encontros, seminários, integração com as entidades de modo geral. Isso é o serviço que cabe ao SESC e que cabe ao seu braço, que é o SESCOP. Mas eu estive observando, antes nós tínhamos 12 segmentos de cooperativas no nosso estado. Faltava um segmento só, que é o segmento de turismo. E Santa Catarina é um estado que tem muitas regiões locais e regionais próprias para o turismo. E me espanta de nós não termos uma cooperativa vinculada ao turismo, né? Tanto é que nós tínhamos 12 segmentos e agora foram agrupados em 7, que ficou o agropecuário, né? E que cuida da questões de agropecuária, agroindustrial, extrativista ou pesqueira. Depois tem a relação do consumo, né? O ramo de consumo, que cuida das cooperativas, com compras mútuas, que serve entre cooperativas e também para a compra entre os associados, para atender essas finalidades. E aí também engloba cooperativas que a contratação de serviços educacionais e turísticos, faz parte da parte de consumo. O crédito, já diz, é os serviços financeiros aos cooperados. O quarto item é a infraestrutura. A infraestrutura são serviços de infraestrutura que é feito às cooperativas e aos seus cooperados. Um exemplo, a geração elétrica e o compartilhamento assim, da energia entre cooperativas, entre associados, e também a construção de imóveis para moradias. Faz parte do ramo de infraestrutura. Juntou no ramo de trabalho produção de bens e serviços que produzem e beneficiamento de matéria reciclável e também contém, entre outros, reúne também cooperativas de professores e dos antigos ramos, que era a produção mineral, a parte de turismo e lazer em especial. Tem o ramo da saúde, que já é próprio para médicos, odontólogos ou profissionais ligados à área da saúde. O ramo de transporte é o 7º ramo, que foi feito dos 12 e juntou em 7. E o ramo de transporte é ligado aos proprietários de veículos de carga ou veículos de passageiros, que inclusive as cooperativas que se dedicam a transporte turístico, aqueles transportes que tem até aqueles bugs, tem aqueles serviços que são classificados como no ramo de turismo. Mas não existe uma cooperativa de turismo. Está mais que provado que o cooperativismo, onde ele está, ele agrega recursos às pessoas, às famílias e à sua comunidade. E veja o que teremos no próximo bloco. Com o vazio sanitário do maracujá em julho, produtores aproveitam para produzir mudas. No quadro Relembrando, Cicobi São Miguel leva conceito de biodiversidade para os associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. A tecnologia está cada vez mais presente no campo. Tem tecnologia nesse fertilizante, ele carrega 2 moléculas de proteção, é mais prático, ele consegue fazer a aplicação no seco e ele não tem as perdas que possivelmente poderiam converter em produtividade. Você consegue programar melhor as aplicações, né? Você não precisa sair perdendo por excesso de chuva ou às vezes até mesmo do sol, né? O fertilizante é produzido pela FECOAGRO, que se dedica na seleção de tecnologias de ponta com foco na produtividade e rentabilidade dos associados. Uma aplicação da Cooper N, às vezes tem que fazer 2 da outra, da ureia normal, para compensar. Isso ajudou bastante, né? A força de Santa Catarina. Nossa gente faz, nosso estado aparece. Oferecimento: FECOAGRO, a força do cooperativismo agropecuário catarinense. Temática, um espaço no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática, de segunda a sexta às 6 da manhã no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Coop. Temática tem o apoio do Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
Na última safra, os produtores catarinenses sofreram intensos prejuízos com o ataque da cigarrinha do milho e incidência das doenças do complexo de enfesamentos. Assim, a eliminação de plantas de milho guacho ou tigueras é fundamental para evitar a ocorrência e o agravamento de tais problemas na próxima safra em Santa Catarina. A hora de agir é agora. Fique atento. As plantas de milho guacho ou tigueras são refúgios para a sobrevivência da cigarrinha do milho e dos patógenos causadores do complexo de enfesamentos. Dessa forma, na próxima safra, as cigarrinhas sobreviventes irão migrar para sua lavoura, disseminando o problema e os prejuízos. Elimine o milho guacho ou tiguera da sua propriedade. Dissemine essa ideia entre seus vizinhos e colaboradores. Uma campanha Comitê de Ação contra a Cigarrinha do Milho e Complexo de Enfesamentos. EPAGRE, UDESC, SIDASC, OSESC, FETAESC, FAESC, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. O Brasil é o primeiro produtor mundial de maracujá e também o maior consumidor. Com foco na sanidade dos pomares para evitar a virose do endurecimento, uma portaria do governo do estado estabeleceu o vazio sanitário. De 1º a 30 deste mês de cada ano, julho, não pode existir nenhum pomar comercial da fruta em Santa Catarina. Por isso, é hora de produção de mudas. Novidade no Oeste, como mostra o programa de TV SC Agricultura. Mundialmente conhecida como a fruta da paixão, o maracujá faz sucesso no Brasil. Em suco, chás, doces ou consumo in natura, o mercado é valorizado. Bom para quem produz. Santa Catarina é reconhecida por produzir o melhor maracujá do Brasil. E olha, o responsável por isso é esse fruto aqui, o maracujá Catarina, desenvolvido pela EPAGRE, que conquistou consumidores e produtores. A novidade agora é que o cultivo do Catarina está se expandindo também na região oeste catarinense. A nossa opção pelo cultivar Catarina é pelas características vantajosas dele, como alta produtividade, cor de casca, cor de polpa, rendimento de polpa, além de ser um cultivar da EPAGRE, desenvolvido pela EPAGRE. Se adaptou muito bem à nossa região. A pesquisa da EPAGRE, que desenvolveu o maracujá azedo Catarina, trouxe benefícios em toda a cadeia produtiva da fruta, aqueceu o mercado brasileiro e elevou o padrão de qualidade dos frutos. Nós trouxemos o maracujá Catarina como alvo de pesquisa para respaldar esse incentivo que a fruticultura do Oeste está demandando. Então nós trouxemos esse material para cá, para realizar alguns estudos de adaptação do maracujá Catarina para cá, e oferecer para o produtor rural do oeste de Santa Catarina uma oportunidade de renda e de diversificação dessa renda na propriedade. Para manter a sanidade dos pomares e altas produtividades, os produtores seguem várias recomendações estabelecidas pela portaria do vazio sanitário do maracujazeiro. E tudo começa aqui na produção das mudas. As mudas precisam estar num viveiro telado, com tela pelo menos com 40 mesh, uma antessala para evitar a entrada de pragas, principalmente o pulgão, que é transmissor da virose do maracujazeiro. A seleção de sementes é importante, visando a precocidade das plantas, então seleciona-se sementes no campo, sabendo que essas sementes elas são saudáveis, de plantas de alta produtividade, mais precoces, mais resistentes a doenças. Com a seleção das sementes, outro ponto importante é um substrato de qualidade, que seja livre de doenças, que seja inerte, livre de plantas daninhas e que vá dar condições para as plantas se desenvolverem com uma boa nutrição. Outro ponto importante é o desenvolvimento da muda com a irrigação. Então, o monitoramento da umidade para evitar problemas de doenças, fusariose, por exemplo. Tudo isso é imprescindível para a qualidade da muda que vai ser levada ao campo.
De olho no mercado de mudas de maracujazeiro, o jovem Alexandro Guarda inovou nas atividades da propriedade. Depois de acompanhar várias capacitações online da EPAGRE e com a orientação técnica do extensionista rural Jefferson, ele produz mudas da variedade catarina. Em viveiro protegido, elas crescem fortes e sadias. O Alexandro está otimista com as vendas. Com certeza, isso é um negócio promissor, digamos assim, né? Era muita demanda para pouca oferta aqui na nossa região, então a produção dessas mudas é muito boa. Desafio para você como um jovem produtor, né, Alexandro, já entrando nesse mercado da muda de maracujá. Por que essa opção? Bem, eu como pequeno agricultor familiar, surgiu a necessidade de uma diversificação na renda da propriedade. E em conversa com o Jefferson, que é extensionista aqui do município, ele abordou essa ideia de produzir mudas de maracujá. E como eu já tinha um espaço adequado e que serviria para um viveiro de qualidade, eu resolvi aceitar. O maracujá entrou na região há uns 5, 6 anos como alternativa viável de produção de renda para algumas famílias localizadas em microclimas especiais, assim, locais onde não tenha muita incidência de geada ou nenhuma incidência de geada, como nos vales dos rios Chapecó e Uruguai. É uma alternativa excelente, né, para as famílias. A preservação do meio ambiente sempre foi uma bandeira defendida pelo cooperativismo e pelo agronegócio de Santa Catarina. Por isso, o quadro Relembrando desta semana vai mostrar um projeto educacional idealizado pelo Sicobi, que leva o conceito da biodiversidade. A nossa viagem de hoje é até São Miguel do Oeste. Revejam a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. A escola rural ainda resiste ao tempo, mas cenas como esta são raras. As poucas que ainda sobrevivem mantêm firme o propósito da educação integrada. A Júlio Vicente de Pelegrim, por exemplo, além do currículo normal, também abraçou alguns projetos comunitários, como o do Sicobi São Miguel, que busca a preservação do meio ambiente. Todo conceito teórico ganha mais relevância quando a prática é envolvida no processo. E nesse projeto do Sicobi, os alunos deixam a sala de aula para executar a tarefa lá no campo. E a gente vai junto. O mais importante do que explicar na teoria de sala de aula é a prática. Então, o aluno, com certeza, ele vai ter isso para toda a vida, quando ele for lá botar a mão na massa, quando ele for plantar, quando ele perceber, né, e visualizando lá na prática a importância da mata ciliar, da preservação. O grupo foi recebido na propriedade da família Marcolin, onde o projeto está sendo implantado. O objetivo é proteger os córregos e as nascentes que abastecem as cidades. Nesses quase 10 anos, foram erguidas cercas de proteção num trecho de 160 quilômetros. O resultado já impacta a vida de aproximadamente 80 mil habitantes. Em 2006, 2007, o Sicobi muitas vezes era chamado para patrocinar mudas de árvores para escolas e entidades fazer pedágio. E de repente a gente percebeu que isso não tinha muita efetividade. Um dia eu chego num posto de lavagem e vi um monte de mudinhas secas num lado e eu perguntei, mas do que é isso? Tinha um pedágio e a meninada da escola foi entregando e as pessoas esqueceram no carro, a mudinha morreu e quando vem lavar, quer dizer, chamou atenção esse fato. E daí nós começamos a sentar lá com o conselho e diretores e pensamos, poxa, mas então isso não faz sentido a gente fazer um pedágio, patrocinar mudas de árvores, se essas mudas não são plantadas. Os produtores que aderiram ao projeto Água é Vida já conseguem perceber a diferença. É cristalina a mudança. A gente conversou, eu e meu esposo, e a gente via que ia ter que fazer mesmo, né? Que um dia a gente ia ter que proteger a sanga, né? E é um bem que a gente vai deixar para os nossos filhos. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Tem ganho? O senhor percebe aí que melhorou? Tem.
Até os passarinhos já tá, os tatus já estão voltando. Essa consciência de preservação ganhou também outros atores importantes, como a Epagre, por exemplo. É uma ação muito importante porque contribui em todos os aspectos. O aspecto econômico da propriedade, vai melhorar a sanidade dos animais que estarão consumindo uma água de melhor qualidade. Não podemos esquecer os municípios e de outra figura emblemática, a Polícia Militar Ambiental. Nós temos também associado a essa nossa missão de fiscalizar, trabalhado muito forte no sentido de conscientizar, de auxiliar, de apoiar, né, pessoas, instituições e projetos. Né, o que está acontecendo justamente nesse projeto, exemplo de outros que nós já participamos. Né, a gente quer inclusive parabenizar aí todas as entidades parceiras. Né. Então o nosso papel nesse projeto é estar junto, né, para fortalecer, para apoiar, para auxiliar. Conceito definido, teoria e prática absorvida para os alunos. O que fica dessa lição? Eu aprendi que devemos proteger as nascentes, aprendi muita coisa quando a Áurea veio aqui na escola falar sobre o horto medicinal. Ela levou plantas para nós plantar, fomos na propriedade do Leandro Marcolin plantar árvores para proteger as nascentes. Também fomos em várias propriedades onde fomos aprender sobre as árvores nativas, fomos plantar árvores em beira de rio para proteger as espécies de plantas. O que você vê de diferente? Eu acho que esse projeto foi muito bom, principalmente para as nascentes, assim, né, para não desmatar, e que eu peço aos agricultores que podem fazer este projeto em casa, que trará benefícios para a sua família e também para a natureza. A poluição que ia no rio ia para outros rios que em algum lugar ia ser coletada água para as pessoas, para beber, usar em casa. Você viu que melhorou muito a nascente lá, ficou melhor? Sim, o volume de água até aumentou um pouco. Esse é o papel da escola e da cooperativa. Educar para o futuro, esteja ela no campo ou na cidade. E com a preservação do meio ambiente sendo defendida pela Cooperativa de Crédito Sicoob São Miguel, encerramos o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço a todos e até amanhã!